Olá, bom dia para você. Neste domingo, o Poder e Negócios fala sobre economia. Vamos falar sobre 2021 e também uma expectativa para 2022. E para isso nós convidamos César Andrade, economista da FIEP, da Federação das Indústrias aqui de Pernambuco. Bom dia, César. Bom dia, Ciro. É um prazer estar aqui falando com vocês e aos telespectadores da TV Guararapes. Então, nesse domingo, o assunto aqui é economia, porque isso interfere na vida de todo mundo, né, César? Falando de 2021, já um pouquinho, 2021 a gente só teve até o terceiro trimestre, né? O PIB deu uma queda ali de 0,1%. E isso, tecnicamente, né, César, é uma recessão técnica, a gente pode dizer assim, até então? A gente entra em recessão técnica porque é o segundo trimestre consecutivo que o PIB fecha negativo. O segundo trimestre de 2021 fechou negativo em relação ao primeiro e o terceiro trimestre, que é o mais recente que a gente tem calculado, fechou em menos 0,1 em relação ao segundo trimestre. Então a gente entra nesse cenário de recessão técnica. E quando é que a gente vai ter o número real de 2021? 2021, quarto trimestre, o resultado previsto no IBGE que sai no dia 4 de março. Você acredita que vai ser positivo, que vai chegar ali perto dessa recessão? Provavelmente será positivo porque a gente vai comparar com o mesmo período de 2020. 2020 foi um ano atípico, onde a indústria produziu menos porque o comércio não essencial fechou, então o comércio encomendou menos para a indústria mesmo funcionando, ela produziu menos. E a indústria, a gente considera ela como sendo o termômetro da economia, se ela vai mal, a economia vai mal, se ela vai bem, a economia vai bem. Tem essa questão da geração de emprego na indústria, então é provável que, como o ano passado foi muito ruim, esse ano a gente feche o PIB do quarto trimestre positivo. Pode ser que seja próximo de zero, mas no acumulado do ano a gente deve fechar em torno de 4,5%, para recuperar o que foi perdido no ano passado, no ano 2021. Até porque 2020. Em 2020 fechou muita coisa, aquele lockdown, e 2021 foi o ano da reabertura, né? O comércio foi reabrindo, o setor de turismo também, e a indústria vai acompanhando tudo isso. Exato. Né? A indústria foi sendo retomada aos poucos. Exato. 2020 a gente teve o único setor da indústria que fechou e precisou fechar foi a construção civil, todos os outros funcionaram normalmente, mas ela é extremamente afetada pelo fato do comércio não funcionar, né? Se o comércio está encomendando menos, a indústria vai produzir menos. E 2020 foi esse ano atípico, esse ano meio que perdido, né, para a economia como um todo, por conta da pandemia que a gente ainda está vivendo. E 2021 foi um ano de tentativa de recuperação, né? Então os setores reabriram, então a indústria começou a produzir mais um pouco, né, em relação ao ano anterior. Nós temos problemas com estoque ainda, né? Tem a questão da escassez, do alto preço dos insumos. O insumo, a indústria está tendo dificuldade em conseguir insumo, quando consegue, ele tem um alto preço, né? Isso acontece porque, como produziu menos em 2020, os fornecedores de insumo eles acabaram tendo que produzir menos, né, insumo. Então, eles acabaram fazendo com que os estoques saíssem e quando voltou a reabertura... A procura maior, né? Essa questão da demanda e oferta, né? A procura foi maior, eles não conseguiram acompanhar o ritmo da reabertura da indústria, dos setores, né? E o ritmo da produção da indústria. Então, isso acabou afetando com que o preço aumentasse, faltasse insumo e isso dificultasse principalmente no valor final do produto, né? Que chega no consumidor. Isso é uma realidade mais Brasil, né? Desse PIB, isso, geral. Dessa estagnação, né, dessa recessão aí técnica. Exatamente. Mas em relação a Pernambuco, como é que a Federação da Indústria aqui de Pernambuco, ela viu 2021? 2021 a gente fechou, o PIB pernambucano ele fechou no positivo, está positivo. Fechou não, né? Até o terceiro trimestre permanece positivo. Porém, a indústria ela teve um resultado ruim nesse terceiro trimestre, né? Fechou abaixo de menos 3,7%, se eu não me engano. É o valor do PIB nesse terceiro trimestre. E isso é em decorrência justamente dessa dificuldade em produzir por conta da escassez de insumos. Muita gente, né, sente essa dificuldade, né, para quem está em casa, quem tentou trocar o carro, quem tentou comprar um carro 0 km, que é os que chega mais perto aí da indústria, né, de quem está em casa, teve dificuldade, os carros ficando bem mais caros do que em 2020, 2019, justamente por conta dessa questão de insumos que realmente faltou, né? São carros aí que estão sendo entregues com 120 dias até 180 dias. Isso, tanto o insumo que é produzido no Brasil, quanto o insumo importado, né? Porque a gente tem a dificuldade do câmbio estar elevado, apesar do câmbio elevado ele estimular a exportação, mas as empresas que precisam de produto importado para poder produzir acabam tendo essa dificuldade. Então,
importa menos, porque o preço está mais caro, não consegue, aí vai tentar para o mercado nacional, né? Para o mercado brasileiro. Aí tem essa dificuldade porque a procura está maior e os fornecedores não conseguem acompanhar. E o polo automotivo aqui da Jeep, né, em Goiânia, também sofreu isso, porque isso foi no Brasil todo, na verdade no mundo todo, né? Isso, tá geral, né? Esse problema com escassez de insumos, esse problema com alta da inflação, né? Que afeta não só os setores mais fortes, como até os setores essenciais, né? Como, por exemplo, alimentos, que também é da indústria, que acaba dificultando a população geral, né? E aí que a população sente, né? A gente fechou agora 2021 com a inflação acima de 2 dígitos, né? Isso. E é quando a gente sente, quando a gente vai no supermercado tentar comprar alguma coisa e a gente vê que o salário não está dando mais para comprar o que a gente comprava um ano anterior. Então é ali que a população sente? Exatamente. Apesar de aquela questão, né? É alimento. Quando a gente abre a produção industrial em 2020, a gente viu que alimento, produtos de higiene e produto de material plástico, eles tiveram um crescimento. Por quê? Porque são considerados essenciais. Alimento que a população precisa para comer, o material de higiene, porque foi comprovado que é uma das formas de você se proteger contra o vírus, e materiais plásticos por conta das embalagens, por conta do aumento do delivery, né? E com essa geração com essa produção elevada, gerou um certo estoque e para 2021 produziram menos, né? Produzindo menos, a inflação acabou afetando principalmente no setor de alimentos, né? E todo o resto. Então a gente vê esse aumento dos preços, desde os produtos básicos, essenciais, até os mais de luxo, por exemplo. Esse final de semana eu estava vendo que o arroz, por exemplo, que foi um vilão ali atrás, já está com muito estoque, então o preço já está baixando. Então a indústria ela vai trabalhando dessa forma. Exato, né? É questão de demanda e oferta, né? É questão de controle de estoque. O que o preço está mais elevado é porque acabou se desfazendo totalmente do estoque, ou boa parte do estoque, por conta da dificuldade nos insumos. E aos poucos a indústria vai tentando recuperar essa questão e volta a produzir, né? Então é um ciclo. E como é que essa inflação de 2 dígitos, né, 2021 fecha em 10,3 mais ou menos a inflação, ela afeta diretamente a indústria? Totalmente, porque essa inflação ela afeta também os insumos. Então a inflação elevada afeta o insumo e eleva o preço. Então a indústria ela precisa da matéria-prima para poder produzir e isso acaba afetando no valor do produto final. Ela precisa de alguma forma repassar esse custo que está aumentando e acaba repassando para o produto. Aí chega lá no consumidor final com esse preço um pouco mais elevado. E aqui em Pernambuco, qual foi o cenário dessa indústria? Qual foram os setores da indústria que conseguiu aí alavancar mesmo com a pandemia? A gente vê que o setor de material plástico alavancou bastante. Acho que talvez tenha sido o que tenha um maior crescimento na produção industrial, por conta daquele fator que eu comentei agora há pouco. Aumentou o número de entregas, aumentou o número de deliveries, as pessoas estavam em casa, não poderiam sair para comer, para ir para restaurante, acabou aumentando as compras, não só de alimentos, mas de produtos de uma forma geral. Então, a indústria de material plástico acabou produzindo mais, né? Então, teve esse crescimento, né? Agora, a produção de alimentos aumentou também, porque é essencial. A produção de higiene também a gente observa que teve um crescimento por conta dessa questão da proteção contra o Covid. O que seria não essencial é o que acabou fazendo com que a indústria caísse, né? Porque o que a população não precisa, não tem a necessidade de consumir no momento, ela não vai consumir e vai buscar principalmente o que ela precisa para sobreviver, que seria a alimentação. Falando em indústria, o polo automotivo da Jeep, que a gente citou agora há pouco, conseguiu aí bons números, né? No ano passado, até batendo recorde de produção, mesmo com toda essa demanda. Eu lembro que até peças vinham de avião, da Itália, né? Tinha um movimento para que não parasse a produção. Isso também ajudou um pouco o PIB aqui de Pernambuco a segurar, né, em relação à indústria. Sim, mas a produção de automóveis, ele influencia bastante no PIB de Pernambuco. Tem a questão da exportação, exportou mais por conta do câmbio elevado, né, então isso facilita na exportação. Talvez para a venda interna não tenha sido tão forte, mas para a exportação tenha sido. Então, de fato, o polo automotivo ele tem uma força grande aqui em Pernambuco para o PIB, para a produção industrial. E o poder público, principalmente, né, o governo federal, tem um papel fundamental nesse controle da inflação, né, no incentivo da indústria de continuar. Essa questão do auxílio emergencial, que muita gente que está em casa aí nos assistindo conseguiu receber, e isso foi de fundamental importância para que a economia girasse em 2021 melhor do que em 2020? Com certeza. O auxílio emergencial ele é essencial porque
O principal componente do PIB é o consumo. Então, com o auxílio emergencial, a população passa a consumir mais, precisa consumir, né, para aqueles produtos essenciais. Então, a gente vê o dinheiro circulando. Então, isso acaba melhorando, né, facilitando um pouco o desenvolvimento da economia de Pernambuco. O que preocupa também a questão da indústria, que afeta no consumo, é o desemprego, né? O desemprego bastante alto em relação aos anos anteriores. A gente tem em Pernambuco a taxa de desocupação mais alta do Brasil, né? 19,3%, se eu não me engano. E boa parte disso é por conta da falta de capacitação da população, né? A população, alguns setores ele tem emprego, mas não tem população, não tem pessoas capacitadas para assumir. Uma escassez de mão de obra. Escassez de mão de obra, né? E a dificuldade mesmo, de um modo geral, em conseguir emprego. Mas eu acho que essa questão da escassez de mão de obra, da escassez de capacitação de pessoas capacitadas, é um fator importante, que a gente tem até no Senai, né, lá de Pernambuco, o Senai faz parte do sistema FIEP, cursos de capacitação, né, para tentar diminuir esse problema que a gente vem sofrendo aqui em Pernambuco. Que às vezes as indústrias procuram aquele profissional e não acham, né? Exatamente. Então a gente tem muito disso, né? Dependendo da capacitação, tem a vaga de emprego e não tem o profissional capacitado. Fora a indústria, a gente vê muito no Porto Digital, né? Para não falar centenas, mas milhares de vagas que estão lá em aberto e não tem gente qualificada. Exatamente, acontece bastante isso. E a gente viu estados com um PIB até menor do que Pernambuco, mas com a taxa de ocupação mais baixa, né? O que explicaria isso, mais ou menos? Talvez o nível de capacitação da população mesmo na região, né, no município em questão, no estado em questão. Aqui em Pernambuco a gente é um estado muito... É o principal estado do Nordeste em termos de economia e de negócios. A gente produz bastante, e talvez por produzir bastante, por ter bastante empresa, a gente tem essa procura maior de emprego, né, e procura maior por trabalhadores também. E não encontre por conta dessa questão. E isso afeta diretamente a indústria, né? Afeta diretamente. E o Porto de Suape, por exemplo, um tempo atrás, trazia mais gente de fora para trabalhar do que aqui em Pernambuco. Eu não tenho um número exato, mas teve essa questão de trazer pessoas de fora para trabalhar, porque não tinha pessoas aqui no estado capacitadas para determinada função. E às vezes a indústria precisa rapidamente, né, de um operário, de uma função ali, não encontra, aquela vaga fica em aberto e até afeta a cadeia, né? Com certeza, né? Porque aí vai produzir menos. Se produz menos, fatura menos, né? E se falou muito também na procura, né, dos cursos técnicos, né? Por exemplo, no Senai, né, muitos cursos, por exemplo, de automotivos, né? Muita gente procurando, porque sabia que saindo dali o emprego era quase certo, né? Praticamente garantido, né? Saindo dali com a capacitação, que é o que precisa, né? O emprego tem, falta a capacitação. Saindo dali do Senai com a capacitação, é mais fácil chegar até o mercado de trabalho. E com essa falta de emprego, o auxílio emergencial aí foi fundamental em 2021, por isso que ficou aquela discussão de quanto seria do orçamento, né, da União para o Auxílio Brasil, né, que agora mudou, né, o nome. E a indústria ficou esperando, né, esse número sair para poder ter vislumbrar alguma coisa. Exato, e ter uma noção de quanto produzir, né, da quantidade, da população que vai consumir, dependendo do tipo do setor. É essencial, mesmo que a pessoa que recebe auxílio emergencial, ele vai consumir aquele produto mais essencial, mais necessário para ele no mercadinho ali, num armazém pequeno, mas o dono daquele armazém não vai fechar, vai gerar emprego, ele vai consumir da indústria, então isso acaba gerando toda uma cadeia. Por isso que é necessário, a gente viu a necessidade do auxílio emergencial nesse período, que a gente sofreu bastante com empresas fechando, com desemprego em massa, tudo por conta desse vírus, né? A gente viu que a indústria não fechou, né? A construção civil conseguiu fechar, mas quando o comércio fecha, quando o shopping fecha, quando o turismo também fecha, isso vai afetando ali a indústria. Totalmente, a indústria depende muito do... É uma cadeia, um ciclo, né? A indústria depende muito do comércio, que é para quem ela vende, né? A indústria produz, vai ter encomenda do comércio. Se o comércio não está funcionando, se o shopping está fechado ali e não está vendendo roupa, isso vai afetar o setor têxtil, né? Essas lojas de departamento que vendem eletrônicos não estão funcionando, vai afetar o setor de eletrônicos, a indústria de eletrônicos, aí por aí vai. Porque ano passado a gente teve um aumento do setor de serviços, né? Subiu um pouco, mas em comparação a 2020 é porque tudo reabriu, né? Então... Exatamente. Qualquer número positivo em 2021, a gente tem que desconfiar porque ele vai ser comparado a 2020. Tem que ter muito cuidado ali. Tem que ter muito cuidado na análise. É claro que a gente comemora, porque não pode ficar pior, a gente tem que... Pode cair, né? Ou estagnar, a gente também não quer isso. Mas se está positivo,
tem uma questão, né? Essa questão é a base de comparação que é fraca, que em 2020 a gente teve, por conta da pandemia, fechamento de várias empresas, redução de emprego, o consumo diminuiu e por aí vai, a inflação aumentou. Então, tudo isso foi afetando a cadeia produtiva. E você falou que como é que é um ciclo, né, que funciona. Então, quando um setor não vai bem, lógico que a indústria a gente tem sempre como aquele termômetro, né, principal, né? Mas quando um setor não vai bem, isso vai afetando em cadeia. Toda uma cadeia. Se o setor não vai bem, ele vai afetar toda uma cadeia econômica mesmo, de comércio, de serviço, de indústria, que está tudo no fim das... Apesar da gente trazer os números separados, no fim das contas está tudo interligado. É um número só, né? Exatamente. Agora, falando aí de 2021, Pernambuco conseguiu ali no finalzinho, né, mais ou menos, se sobressair em relação ao número do Brasil. Isso, a gente teve um PIB positivo, né? O Brasil teve um PIB negativo, né? Menos 0,1. Pernambuco, não me recordo o número agora, mas foi positivo. E no acumulado do ano está positivo também acima de 5%. Né? Então a gente tem essa expectativa de que feche o ano com resultado, com a produção, com produto interno bruto positivo em Pernambuco. Tá certo. Vamos para um breve intervalo e na volta a gente vai falar sobre 2022. Qual é a expectativa para a indústria, comércio, serviço e para a economia, não só do Brasil, mas aqui do estado. A gente volta com o Poder e Negócios em instantes. Até já! Estamos de volta com o Poder e Negócios deste domingo, falando de economia. Nosso convidado César Andrade, economista da FIEP, Federação, né, das Indústrias aqui de Pernambuco. César, a gente falou muito de 2021 no primeiro bloco, vamos falar de 2022. A gente sabe que o PIB ainda, né, vai ser fechado dia 4 de março, no número geral, mas qual é a expectativa, principalmente para a indústria, né, para 2022? Esse 2022 é um ano que a gente tem que ter muita cautela, né? A gente está vindo de 2020, que foi um ano meio que perdido por conta da pandemia. 2021 foi um ano de reorganização da casa, de tentar se recuperar do que perdeu em 2020. Para 2022 a gente tentar, de fato, um crescimento. Só que o que acontece? A gente já tem uma perspectiva não muito positiva. O Banco Central, ele prevê que o PIB seja em torno de 0,3%, tem um intervalo aí, uma escala de 0,5 positivo para 0,5 negativo, né? Se fechar negativo, entra em recessão. Se for muito próximo de zero, é um crescimento, mas um crescimento muito pequeno em relação ao que a gente já perdeu nesses últimos 2 anos. E a gente tem um outro fator que agrava, que a gente fechou 2021 com a inflação muito alta, né? A inflação mais alta desde 2015, acima de 2 dígitos, acima de 10%. E a gente tem essa expectativa de que essa inflação permaneça, apesar dos mecanismos como a taxa Selic elevada para tentar conter a inflação, que isso aqui acaba afetando outros fatores também que podem prejudicar essa questão. Mas a gente tem um cenário em que possa acontecer uma inflação muito próximo de zero, ou seja, uma estagnação, e um produto interno bruto muito próximo de zero, né, uma estagnação, e uma inflação elevada. Então a gente chama isso de estagflação. Você produz pouco e os preços dos produtos elevados. O que preocupa também em 2022 é o câmbio, né? O governo federal ali, o Banco Central tentando controlar. Isso. E a gente sabe que o real está sendo muito desvalorizado em relação ao dólar. Isso afeta também diretamente a indústria, porque muito insumo vem de lá de fora, né? Exatamente. A gente tem muito insumo que é importado. A gente está com dificuldade de insumo aqui na casa, né, em Pernambuco e no Brasil como um todo. E muitas indústrias, principalmente o polo automotivo, como a gente comentou agora há pouco, ele depende também de produtos, de insumo de matéria-prima importada. E com o preço elevado, com o câmbio elevado, o preço de se importar fica mais elevado, então isso dificulta todo um setor. Agora, para quem está em casa entender, isso não é só um cenário Brasil, né? A gente vê Estados Unidos, alguns países da Europa também sofrendo com inflação alta, escassez de mercadorias, né? A indústria um pouco parada. Isso. A gente pode dizer que, não comparando, mas que seria um cenário global, essa dificuldade? Exatamente. Os Estados Unidos está com inflação acima de 7%, que é muito raro para acontecer lá nos Estados Unidos. Então, se você vê um país como os Estados Unidos sofrendo com essa questão, a gente sofre também e acaba sendo uma cadeia mundial mesmo, uma cadeia global. Se viu até alguns, né, em reportagens, faltando produtos, né, em prateleiras nos Estados Unidos. Isso, né? A indústria realmente faltando insumos para produzir. Menos insumo, né, com dificuldade de produção, de fornecer um insumo, então pode faltar de fato
mercadoria nas gôndolas do supermercado, né? E o preço se elevar. E por isso que o preço se eleva. É aquela lei da demanda e oferta. Se estão ofertando menos, né, e a demanda está maior, para tentar equilibrar, eles aumentam o preço do produto para voltar ao equilíbrio. Agora, depois de 2020, 2021, a pandemia ainda não acabou. Só que 2022 tem um outro fator que são as eleições. Isso, né? é. A eleição ela mexe muito, né, com o empresário, com a indústria, porque fica sempre aquela dúvida, né, em relação ao que é que vai ser feito, quais são os planos para o próximo ano. A indústria também está ligada nessa questão da eleição? Sim, isso deixa o mercado muito incerto, né? Existe a questão de investir no seu próprio negócio. O empresário ele fica com receio de investir. Então, se ele não investe, isso dificulta na geração de emprego. Se ele investe no próprio negócio, o negócio crescer, isso vai gerar emprego. Mas com um cenário incerto, onde é necessário algumas reformas, uma reforma tributária, por exemplo, que está se esperando, a reforma administrativa, que o empresariado espera que isso aconteça, precisa que isso aconteça para tentar destravar a economia, mas que provavelmente não vai acontecer porque é ano de eleição, então tudo isso acaba atrapalhando um pouco o seu próprio planejamento, né? O próprio planejamento do empresário. Até o investidor externo fica de olho, né? Ele diz, não vou botar dinheiro ali no Brasil agora, espera acontecer a eleição, isso é ruim para a gente Com também. certeza, isso aumenta o risco, né, de investimentos aqui dentro do país, então os investidores externos, que é extremamente necessário para o crescimento econômico, para destravar a economia, acaba ficando com receio, né, de investir aqui ali naquele local, né, naquela região onde a gente tem uma incerteza muito grande do que vai acontecer nos próximos meses. E isso afeta diretamente o que a gente mais se preocupa, que é o emprego, né? Quando não vem esse investimento externo, quando o próprio empresário diz, não, eu só vou abrir a nova planta no ano que vem, isso é menos emprego sendo gerado, né? Com certeza. O investimento, ele gera emprego, o emprego gera renda e aumenta o consumo. Né? Se a renda da população está aumentando, aumenta o consumo, isso faz com que a economia destrave. E, para além disso, essa dificuldade do investidor mesmo investir aqui no Brasil, a gente tem essa questão da alta da Selic, né? Que está em 9,25%, deve chegar a 12% nesse ano, que tem como principal característica, função dela, tentar conter a inflação, mas faz com que o dinheiro emprestado ali fique mais caro. Então, inibe os investimentos das empresas, inibe o investimento do investidor externo e acaba prejudicando essa questão toda de crescimento mesmo da economia. Para quem está em casa entender, quando você vai comprar um carro, o dinheiro fica mais caro, por exemplo. Exato, o financiamento fica mais caro. Você quer trocar a televisão da sua casa, então aquela parcela fica um pouco mais cara em relação ao que era antes, por conta desse controle do Banco Central de tentar travar a inflação. Né? Acaba a taxa de juros mais elevada, né? Tem um efeito colateral, né? Tem que tentar fazer alguma coisa para conter a inflação, mas isso tem um efeito também. Tem um efeito colateral, aquela externalidade que acaba prejudicando outros fatores, né? E 2022 para Pernambuco, como é que a FIEP está olhando aí em relação à indústria? A gente está naquela cautela também, né? A gente tem essa questão do avanço da vacinação, que é importante. Que é extremamente importante para voltar a produzir. As empresas, a gente está vendo aí um crescimento de novos casos e as empresas tendo que fechar ou reduzir o seu quadro de funcionário naquele momento, né? Bota para home office ou afasta por conta da doença. Isso acaba prejudicando o início do ano. A gente está vendo um início de ano bem complicado com essa questão da nova cepa do Covid-19. Influenza também. A influenza H3N2. E isso faz com que quase todas as empresas estão diminuindo o seu quadro por algum motivo, ou porque está afastando, por conta da população que tem a comorbidade, ou porque teve atestado médico, e isso dificulta um pouco o início. Né? Então, o início a gente já começa a ver que está sendo prejudicado por conta desses fatores. Tem a questão de voltar a produzir num segundo semestre com maior força, por conta acredita-se que vai melhorar essa questão Os números tendem a cair, né? Os números tendem da Covid-19 e a indústria volta a produzir, a população volta a consumir mais. Mas a indústria está numa perspectiva boa para 2022? Está otimista, vamos dizer assim? Sim, a gente espera que feche positivo. 2021, a indústria provavelmente vai fechar negativo. A pernambucana, no acumulado do ano de janeiro a novembro, que é o que temos agora, está em 0%, ou seja, estabilizou em relação ao que é ruim, porque a gente compara com um período muito ruim, que é 2020.
Então, dezembro, que teve menos consumo, porque não teve festas de fim de ano, a população não consumiu roupas, por exemplo, como consumia, não comprou como comprava antes. Não vai ter carnaval também? Já não vai ter carnaval, então a gente já começa com aquela expectativa a gente fica um pouco triste com o que está acontecendo no início para a indústria. Mas a tendência é que no segundo semestre a gente tem alguns fatores. Segundo semestre, se tudo se recuperar, a gente tem as festas de fim de ano, que faz com que a indústria produza mais. A gente tem o retorno da safra de cana-de-açúcar, Aqui para o estado é importante. Aqui para o estado é bastante importante. Ele mexe em toda uma cadeia de alimentos, né? Ou vai para a questão do etanol, se for o caso. Então, a tendência é que, a partir do segundo semestre, a indústria ela tenda a se recuperar. E isso se a gente não tiver nenhuma surpresa com relação à crise sanitária, com relação às eleições. Então, é tudo muito incerto. Não dá para a gente prever exatamente como vai ser. Dá para ser otimista, mas não dá para ter uma previsão muito perto do que vai ser. Não, por conta do cenário que é totalmente instável aqui no Pernambuco e no Brasil. E no mundo todo. No mundo todo, é. Tá certo. César, muito obrigado por esse bate-papo aqui. Acho que quem está em casa, né, ficou meio que entendeu que foi 2021, perspectiva para 2022. Falando aqui de economia com César Andrade. Muito obrigado, César. Eu que agradeço. Foi ótimo participar e fico à disposição. Tá certo. Muito obrigado. Um ótimo domingo para você. A gente espera por você no próximo domingo com mais um Poder e Negócios aqui na TV Guararapes, Record TV. Um grande abraço e até lá.